Olá, vamos mergulhar hoje numa análise bem específica. Uma crítica ao livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. A nossa fonte aqui é um texto chamado O Poder do Hábito, Realidade versus Teoria. Ele meio que coloca uma lupa nessa fórmula famosa do autor. A ideia é revisitar aquele conhecido loop do hábito, né? Gatilho, rotina, recompensa. Mas principalmente investigar, porque segundo essa crítica, essa teoria que parece tão elegante no papel às vezes falha tanto na vida real. Para muita gente. Ok, vamos tentar desmembrar isso um pouco. A base do livro, que vem da neurociência, diz que, entendendo esse ciclo, a gente pode trocar a rotina ruim por uma boa. E pronto, muda a vida. Mas a análise que a gente tem aqui questiona. É só isso mesmo? Funciona assim fora de um ambiente controlado? É um ponto crucial, sim. O texto argumenta que essa simplicidade do livro é quase uma armadilha, sabe? Vende-se a ideia de que mudar é quase mecânico. Identifica o gatilho, troca a ação, mantém a recompensa. Só que a vida real é bem mais complexa, né? A crítica sugere que o poder do hábito, ao focar muito no como, acaba esquecendo um pouco do quem e do onde. Quer dizer, a pessoa real no seu contexto, que muitas vezes é bem desafiador. E como essa complexidade aparece na crítica? Que fatores o livro deixaria de fora, assim? Principalmente o contexto individual e também as condições de saúde mental. A análise aponta que a fórmula meio que ignora o peso de fatores como, por exemplo, depressão, TDAH. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Exato. Burnout, ou mesmo a exaustão crônica do dia a dia, para alguém nessas condições, a dificuldade não é falta de método para seguir o loop, entende? Às vezes é a própria capacidade de começar ou de manter qualquer rotina mais consistente, por causa de limitações reais, emocionais, cognitivas, de energia mesmo. A estrutura emocional da pessoa, o suporte social que ela tem ou não tem, são variáveis gigantescas que a teoria simplificada parece assim, varrer para debaixo do tapete. Isso conecta com outra crítica forte que o texto levanta. Aquela ideia de que você é o seu hábito. Parece motivacional, né? Mas a fonte argumenta que isso pode ser perigoso. Se a pessoa tenta aplicar um método e falhar é normal, ela pode acabar internalizando isso. Tipo como uma falha de caráter. Achar que, não me esforcei o bastante. Em vez de pensar que talvez a ferramenta não era certa para a situação dela. Gera culpa, né? Onde deveria ter compreensão. Exatamente. E complementando essa questão do contexto, a crítica também olha para os exemplos que o Duhigg usa. O livro destaca casos de sucesso, né? Grandes empresas, atletas de elite, executivos. Pessoas que geralmente já têm uma estrutura, recursos. Isso. Já partem de um lugar diferente. A análise contrasta isso com a realidade de, sei lá, uma trabalhadora doméstica que acorda às 5 da manhã ou um entregador de aplicativo com 10 minutos contados para almoçar. Para essas pessoas, aplicar o loop não é tão direto assim. A crítica sugere que o livro meio que vende uma solução tamanho único, só que para realidades que são super diversas. Como se todo mundo tivesse o mesmo ponto de partida, as mesmas condições. Entendi. A crítica desmona bastante essa ideia de aplicação universal da fórmula. Mas ela joga tudo fora. A fonte vê alguma utilidade ainda na teoria do Duhigg, apesar dessas ressalvas todas? Vê sim, e isso é importante deixar claro. O texto não diz que o livro é inútil, não. Mas que ele precisa ser lido com um olhar bem mais crítico e adaptativo. Reconhece que entender o mecanismo gatilho-rotina-recompensa pode ser útil, mas só se a gente temperar isso com outros ingredientes essenciais que o livro talvez subestime. E quais seriam esses ingredientes? Olha, o contexto pessoal realista, né? Tempo disponível, saúde física, mental, a rotina de trabalho, de sono, a necessidade de suporte emocional e social e, um ponto crucial, a permissão para flexibilidade. Aceitar que falhas vão acontecer, que o processo não é uma linha reta. Não adianta só prescrever mude a rotina para alguém cuja rotina é definida por 1000 fatores externos ou que mal tem energia para as tarefas básicas do dia. Entendi. Então, não é descartar a ideia, mas sim contextualizar profundamente. Colocar na vida real, né? Exato. E isso leva a outra questão interessante que a análise levanta. A própria cultura da criação de hábitos que a gente vive hoje. Virou quase uma obrigação, assim, uma espécie de religião moderna do bem-estar. Aquela pressão, né? Acordar às 5 horas, meditar,
Beber água. Isso, ter a rotina matinal perfeita. O texto alerta que quando essa busca vira uma fonte de pressão, de comparação social, ela pode acabar gerando mais ansiedade, mais frustração do que os benefícios que promete. O hábito deixa de ser uma ferramenta e vira uma exigência, uma cobrança. Certo. Então, o que tudo isso significa, tentando condensar a análise? Parece que a mensagem central é: o poder do hábito dá um mapa interessante do terreno dos hábitos, sim, mas a gente não pode confundir esse mapa com o território real, que é complexo, individual. É preciso usar com senso crítico, com adaptação e talvez com mais autocompaixão. Perfeito. A conclusão que a fonte traz é bem essa. É um livro com ideias valiosas sobre a mecânica do comportamento, mas que exige essa leitura crítica. Hábitos são poderosos? Sim, com certeza. Mas a vida é cheia de curvas, de imprevistos, de condições muito particulares de cada um. Ignorar essa complexidade toda, como o texto adverte, pode transformar a busca por hábitos melhores numa prisão que a gente mesmo cria. Em vez de ser um caminho para mais liberdade, para mais bem-estar. Fica então uma reflexão final, né? Provocado por essa exploração da crítica. Se a fórmula rígida do loop pode ser inadequada ou até prejudicial para tanta gente, como é que a gente pode pegar a essência do entendimento sobre gatilhos, rotinas e recompensas e aplicar de um jeito mais gentil, mais flexível, que seja realmente adaptado às nossas circunstâncias individuais, sem cair na armadilha de perseguir um ideal único que talvez simplesmente não sirva para nós?